Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Pode tomar o teu assento. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Marcos 2. Glórias a Deus. Marcos 2 e o verso número 3. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de estar agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Agradecer a Ele porque é o único de toda a honra, toda a glória. E é aquele que a gente veio adorar aqui nessa noite. Amém? Gostaria de estar agradecendo aqui a confiança do diácono Felipe, pastor Kleber, meus líderes. Muito obrigado por mais uma vez permitirem estar pregoando a palavra. Gostaria de estar saudando a cada um nessa noite. A minha família que aqui se encontra, saudar a vida aqui do meu irmão Geisiel. Glória a Deus pela tua vida, do meu irmão Samuel, que chegou faz pouco. Deus abençoe. Cada um se sinta saudado nessa noite. Eu não vou tomar teu tempo, eu vou ser bem breve. Antes de começar a pregar, também eu quero saudar a vida da minha namorada esposa. Que Deus possa abençoar grandemente. Garantir os pontinhos mais tarde. Amém. Quantos acharam Marcos capítulo 2? Vai dizer assim: e vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4. Trazido por quantos? 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que ele jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles... Jesus vendo o quê? A fé dele. Jesus vendo o quê? A fé dele. Disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns escribas que razoavam. Por que diz este assim blasfemas? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim eles estavam pensando, lhes disse: Por que vocês pensam assim sobre as coisas que eu falei em vossos corações? Qual que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Pode tomar o teu assento. Como eu disse, eu vou ser bem breve. Antes da meia-noite eu entrego o microfone. Não vou fazer uma promessa, mas vou tentar. Glórias a Deus. Meus irmãos, redobre a tua atenção para cá nessa noite, porque a palavra é a única que liberta, que transforma e pode curar a vida de cada um que entrou aqui sobrecarregado. A palavra diz em Mateus 12, 28, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos... Amém, a igreja está comigo ainda, pastor. Não estão dormindo. Glórias a Deus. Antes de eu começar a pregar, eu quero falar um pouco, quero trazer uma introdução de Marcos, capítulo de número 1. A Bíblia fala no verso de número 21 de Marcos, é que Jesus está em Cafarnaum. E quando ele está em Cafarnaum, agora a Bíblia está nos dizendo que, alguns versículos antes, que Jesus pregava por toda a Galileia e Jesus estava pregando nas sinagogas. Agora, quando ele vai para Cafarnaum, a Bíblia vai nos dizer que ele vai para a casa de Simão. Ele vai para a casa de quem? Vai para a casa de quem? Vamos lá, irmão, não vou te perder para o sono nessa noite. Agora a Bíblia vai nos falar que ele vai até a casa de Simão. E quando ele chega até lá, pastor Kleber, ele recebe uma notícia. Que notícia é essa, pregador? A notícia era que a sogra de Pedro, ela estava enferma em cima de uma cama. A mulher estava enferma e Jesus chega e cura ela. E ela passa a servir eles. Só que, por todo lugar que Jesus andava, independente se ele estava pregando fora de casa, dentro de casa, na sinagoga, independente de aonde Jesus estava, tinha uma multidão acompanhando ele. Agora a Bíblia está a nos dizer que depois que ele cura a sogra de Pedro, a Bíblia está nos falando agora em que vários endemoniados e doentes vão até Jesus.
Vários endemoniados e doentes vão até ele para quê? Para receber a cura. Porque assim como eu disse agora há pouco, é o único que pode te salvar, o único que pode transformar, pode te curar. Nessa noite eu quero te dizer que tu veio no lugar certo. Não poderia ter melhor lugar do que esse nessa noite. Talvez você recebeu algum convite, talvez você recebeu alguma notícia, mas você veio adorar. E bem-aventurado é aquele que adora, porque Jesus o honra. Quantos creem nessa palavra? Pode glorificar o nome do Senhor. Após a sogra de Pedro ser curada, agora a Bíblia vai nos falar de um homem leproso. E eu quero enfatizar neste texto com você antes de entrar em Marcos 2. Vamos lá, a Bíblia está dizendo que aproximou-se dele um leproso, e rogando-lhe e se pondo de joelho diante dele, lhe dizia: se queres bem, podes limpar-me. Jesus movido de grande compaixão. Jesus movido de grande, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero que você seja limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Uma coisa que eu quero enfatizar nessa noite no teu coração, que fique guardado na tábua dele, é que a senha que Jesus está trazendo para nós nessa noite, no verso de número 40 do Marcos 1, é o quê? Tinha um leproso, irmão Wesley, sim ou não? Havia um homem que estava enfermo, só que sabe qual foi a atitude dele, irmão Felipe? Não foi chegar simplesmente Jesus falar: ei, me cura. A primeira atitude que o leproso vai ter agora é se ajoelhar perante de Jesus. Eu não sei se você vai entender isso aqui nessa noite, mas o que Deus está falando para nós nessa noite é, muitas das vezes você nem chega na igreja e nem dobra o joelho, você nem pede, ou vamos lá, deixa eu melhorar isso aqui para você que não entendeu. Muitas das vezes tu até dobra o joelho, só que tu já chega pedindo: Senhor, eu quero para ontem, Senhor, me abençoa, eu preciso para ontem. Jesus está falando nessa noite para nós, quando aquele leproso ele vai se ajoelhar, ele não vai falar para Jesus: ei, me abençoa agora, me cura agora. O que ele vai falar agora, missionária Miriam, é o que? Senhor, o Senhor pode me curar? Ele não vai afirmar, ele vai fazer uma pergunta, e é o que muitas das vezes a gente se perde, irmão Felipe. Eu sei que vai ficar difícil de dar agora, mas não tem problema, porque eu não vim pregar aquilo que tu quer ouvir nessa noite, eu vim pregar a palavra do Senhor, e ele está dizendo nessa noite o quê? Se prostra perante mim. Ei, deixa eu abrir um parêntese aqui, pastor Kleber. João capítulo de número 12, vamos ter 3 cenários. O cenário 1 é Marta servindo, agora o segundo cenário é Lázaro em comunhão com Jesus. Só que o terceiro cenário, irmão Wesley, eu vou melhorar para alguém da glória, eu vou melhorar para alguém saltar da cadeira aqui. O terceiro cenário tem alguém de joelho, o terceiro cenário tem alguém de joelho, mas estava de joelho aonde, irmão Lohan? Eu vou te falar, ela estava no maior lugar possível. Ei, irmão Wesley, o maior lugar que o homem já alcançou não foi a Torre Babel, não. O maior lugar que o homem alcançou não foi o Monte Everest. O maior lugar que alguém já alcançou foi aos pés. Foi aos pés. Foi aos pés. Vamos lá, vamos introduzir isso aqui. Agora o leproso ele vai chegar e vai se ajoelhar perante Jesus. Ou seja, ele já estava com um sinal de rendição. Ele já estava pensando: não é de qualquer jeito que eu posso entrar na presença. Não é de qualquer jeito que eu posso chegar até o mestre. Agora a Bíblia está falando que ele se ajoelha e ele não pede. Alguém consegue uma aguinha, por favor? Ele não simplesmente pede, ele vai perguntar para Jesus se ele pode curá-lo. Agora a Bíblia nos diz que ele, movido de grande compaixão, vai curar aquele leproso e a lepra vai embora. Só que vamos lá, deixa eu acelerar aqui. Já é quase meia-noite. A Bíblia está nos falando agora em Marcos de capítulo 2 e o verso 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube as pessoas que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com eles, conduzindo um paralítico trazido por 4. A Bíblia está nos falando agora, meu irmão, em Marcos capítulo de número 2,
é que 4 homens, eles vão chegar até a presença. Só que eu imagino na minha mente de pregador, irmão Wesley, com base no que aquilo que a Bíblia está nos dizendo, eles chegam até a casa onde Jesus está pregando, e eles tentam ficar espiando pela janela, e na minha cabeça, pastor Kleber, eu fico imaginando, tá 4 homens ali, pastor, preocupado com aquele homem paralítico, e eles ficam pensando, e agora, irmão Felipe, o que a gente vai fazer? Eu não sei o que tu entrou pensando nessa noite, o que tu vai fazer para poder ajudar a vida de alguém, para trazer alguém para a presença, mas Deus está falando, começa a usar a cabeça e ter estratégia. A estratégia vem de quem, meu irmão? Vem de Jesus, e é como? É de joelho orando. A estratégia vem de Jesus. Agora a Bíblia está nos falando em Marcos capítulo 2, é que aqueles homens, eles vão pegar o paralítico. Agora eu imagino eles, olham pela porta, não dá. Olham pela janela, não tem como, não tem jeito. Mas sempre tem uma solução para aquele que serve a Deus. Eu vou melhorar para ver se tu entende isso aqui nessa noite. Sempre tem uma solução para quem serve a Deus. Agora a Bíblia está nos falando, pastor Kleber, e eu vou associar isso daqui como amigos. Na palavra não diz, mas eu vou associar como se fossem 4 amigos, indo até a presença, e como o pastor Kleber disse no início do culto, levando mais uma presença. Mas o paralítico, ele não consegue andar. Então eles falam assim, se for necessário, meu amigo, eu te coloco nas costas, mas tu vai chegar até... Ei, eu não sei se você vai entender isso aqui, mas Deus está falando nessa noite, olha pro irmão que tu trouxe, olha pro amigo que tu trouxe, e fala pra ele, se tu não consegue, olha pra ele e fala mais forte, se tu não consegue, eu te pego na mão, e eu te levo até a presença. Eu não sei se você está entendendo isso aqui, meu irmão. Tem gente me olhando com uma cara de mosca tonta. Eu vou melhorar então. Se tu não consegue, tem um amigo. Se tu não consegue, tem um amigo. Ele não tinha 1, ele tinha 4. Ai, meu Deus. Ei, quando fala em número 4, eu me lembro de Nabucodonosor jogando Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Mas tinha um 4º homem. Tinha um 4º homem dentro da fornalha. Meu irmão, o fogo pode pegar em ti, mas não te queima. Tu pode entrar pelo rio, mas a água não vai te afogar. Glórias a Deus. Ei, vamos lá. 4 homens, diácono Felipe. 4 homens que se moveram por compaixão também. E agora eles vão fazer o quê? Meu, a gente tem que levar esse cara para a presença. Vamos lá no dia atual para ver se você entende a linguagem atual. Cara, eu preciso levar esse irmão para a presença. Eu preciso levar ele. Ele está precisando de uma cura notória. Ele não se move mais. Eu não sei como teu amigo entrou aqui nessa noite, ou se é você mesmo que está paralisado. Mas Jesus, quando eu estudava essa palavra, ele me dizia: vai entrar pessoas lá que estão paralisadas. Vai entrar pessoas lá que não conseguem mais se mover, que estão friamente espiritualmente. Mas Deus está dizendo nessa noite: pega a mão do irmão que está do teu lado. Pega o irmão que está do teu lado. Jesus está dizendo nessa noite: se você não consegue se mover, eu te boto nas costas e vou contigo. Jesus está falando para alguém nessa noite. Entrou pessoa aqui paralisada, diácono Felipe. Entrou pessoa que não consegue dar mais um passo. Entrou pessoas que não aguentam mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda sou o Deus que cura. Eu ainda sou o Deus que salva. Eu ainda sou o Deus que liberta. Eu ainda sou o Deus que transforma. De Gênesis a Apocalipse eu nunca vi Jesus perder uma batalha. Ou ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É aquele que é e há de vir. Eu não sei se você está entendendo isso aqui nessa noite, mas Jesus tem cura para ti. Eu não sei quem tem mão para levantar e boca para dar glória, mas eu vou profetizar nessa noite: Jesus tem cura. Jesus tem cura. Jesus tem cura. Aleluia. Irmão Felipe, quando eu estava estudando, Jesus vinha falando comigo. Tinha 4 homens que levaram um paralítico para a presença. Só que nessa situação a gente pode ver muito bem ao contrário também. Entraram pessoas aqui, diácono Felipe, que receberam um convite de amigos, como eles falam aí fora. Receberam um convite ou receberam uma proposta.
ou até mesmo a semana passada, no mês passado, receberam algum convite, irmão João? Talvez para ir numa festa, talvez ir para qualquer outro tipo de lugar, talvez ir fumar, talvez ir beber. Da mesma forma que existem 4 homens que levam esse paralítico até a presença, da mesma forma também tem homens, tem mulheres e amigos que pessoas ideologiam na cabeça, dizendo que são, porque na realidade não são. E deixa eu abrir um parênteses aqui nessa noite. Amigo é aquele que te leva para a presença, meu irmão. Para de te confundir com aquele amigo que te chama para ir para festa. Essa daí não é tua amiga, não. Mulher, essa mulher é cobra, tu repreende ela. Repreende a Jezabel em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. O que Jesus falava comigo, irmão Felipe, é que existem pessoas que se dizem ser teu amigo. Bate nas tuas costas, irmão João, quando tudo tá bem. E quando tu precisa, o único que tá do teu lado é Jesus. Quando tu precisa, o único que tá segurando a tua mão continua sendo Jesus. Eu sei, vai ficar difícil de dar glória. Mas como eu falei no início, eu não vim pregar aquilo que tu quer ouvir. Eu vim pregar aquilo que Deus mandou eu falar. Existem pessoas, Diácono Felipe, que Satanás consegue entrar na cabeça delas, que Satanás consegue entrar na mente, e Satanás coloca na cabeça dela, pá, hoje o irmão Wesley convidou o Lohan pro culto, e ele fica lá no ouvido, não, mas vai outro dia, não, mas... Falar pra ele que outra hora tu vai. Aí Satanás fica ali. Daqui a pouco ele usa alguém e fica te falando o quê? Não, hoje tu não precisa ir na vigília. Hoje vai estar aquele negãozinho lá. Não vai. Não vai, meu. Vai estar o Gesiel ministrando. O Gesiel... Satanás, ele fica fazendo de tudo para te não ir no culto. Como é que falam, irmão Felipe? Aquela igreja das luzinhas. Não. Eu vou entregar isso aqui nessa noite. É Jesus falando. Ei, eu vou falar para ti nessa noite que Satanás entrar na tua mente. Eu vou profetizar para ti. Nessa noite ele vai bater em retirada. Nessa noite Satanás vai bater em retirada. Por quê? Porque Jesus está na casa. E aonde ele chega, tem mudança. Aonde Jesus chega, tem milagre. Aonde Jesus chega, tem transformação. E ele vai transformar as mentes. Ele vai transformar as mentes dessa noite. Glórias a Deus, aleluia. Existem pessoas que estão do teu lado que não são do propósito de Deus. Existem pessoas que estão só te atrasando, estão atrasando a tua vida ministerial, estão atrasando a tua vida espiritual. E Deus me mandou aqui só para te dizer isso nessa noite. O amigo de verdade é o amigo que te leva para a presença, irmão Wesley. Não é aquele que te tira fora dela. Agora a Bíblia está nos falando, Diácono Felipe, é que esses 4 homens vão usar de estratégia e eles não têm nenhuma brecha, não tem como entrar, não tem nenhuma fresta. Agora eles pensam e falam, eu na minha cabeça de pregador eu fico imaginando, um grupinho de 4 homens aqui. Não tem por onde a gente entrar. O que a gente pode fazer? Aí o fulaninho levanta a mão. Tá, e se nós furar o teto? E se nós abrir um buraco no teto e botar ele lá por dentro? Só que agora a ideia que eles fizeram foi o que precisavam para a cura daquele paralítico. Os 4 homens vão colocar aquele paralítico por de dentro daquele... Abriram o teto e colocaram ele por dentro. Só que agora... Deus me deu esse mistério agora. Agora a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele foi movido de compaixão. Por quê? Por causa da fé daqueles homens. Mas sabe uma coisa interessante, pastor Kleber? As pessoas querem milagre, mas elas não se movem. As pessoas, elas querem cura, mas elas não dão um passo, missionária, para poder que aquele milagre chegue até a tua vida. É Deus falando, eu quero ser impressionado nessa noite. Eu quero ser impressionado nessa noite. Eu tenho a cura, tá na minha mão. Eu tenho a transformação, tá na minha mão. Mas eu quero ser impressionado. E como é que Jesus foi impressionado? Ele tá pregando ali para
daquelas pessoas e tinha muitos fariseus na volta. Só que quando ele olha para cima, o teto tá aberto e tá descendo um homem. É Jesus falando: eu vou te curar, meu irmão. Por quê? Porque tu se dispôs, tu saiu da zona de conforto, tu veio até a minha presença. Nessa noite Jesus está falando para alguém: ei, te movimenta, te move, é constância, pastor Kleber. Te movimenta nessa noite se tu quer a cura. Aleluia, Jesus. Ai, Jesus. Quando eu estava estudando, Jesus me lembrava de uma mensagem que eu preguei pela primeira vez. Lembra, Diácono Felipe? Quando eu preguei sobre Sansão. Eu vou falar isso daqui, estamos entre jovens, estamos entre adolescentes, e Jesus me libera para falar isso aqui nessa noite. Eu acabei de falar que o amigo é aquele que te leva para a presença, e na presença tu tem tudo, meu irmão. Então assim que nem Sansão, tu não precisa ir lá procurar fora. Ei, eu vou falar alguma coisa aqui nessa noite, eu vou melhorar para ver se você entende. Tem pessoa entrando, pastor Kleber, nas igrejas, mas elas vêm aqui, bate o ponto e depois querem procurar fora. Procurar o quê, Diácono Lohan? Eu vou melhorar. Que eles são dentro da igreja, mas querem procurar relacionamento com quem está na macumba. Nada contra, meu irmão, mas eu vim pregar Jesus. Ele está dentro da igreja, mas está procurando dinheiro fora. Ele está dentro da igreja, mas está procurando tudo o que não vem de Deus. Eu não sei se você vai entender isso aqui e vai ficar estreito, irmão Felipe. Vai ficar difícil de dar agora. Só que é a palavra, é ela que liberta. A palavra é ela que transforma. A palavra é a única que cura. E essa noite eu vim dizer para alguém: tu não precisa procurar fora. Tu tem dentro, meu filho. Tu não precisa procurar fora. Aleluia, Jesus, Deus vinha falando comigo, Diácono Felipe. Senhor, falar isso daí de novo. Mas Deus falou para mim, pastor Kleber, que entraram pessoas aqui que precisavam ouvir isso. Deus falou para mim que entraram pessoas aqui, que precisavam ser confrontadas, porque outrora ela estava aqui dentro da igreja, mas estava lá fora fumando. Uma hora está dentro da igreja, mas estava bebendo. Uma hora estava dentro da igreja, mas estava se prostituindo. Ei, Jesus me trouxe até aqui nessa noite para te dizer que hoje Ele vai transformar a tua vida, mas tu tem que te posicionar, tu tem que se colocar na brecha, no lugar, e falar para Jesus: ei, eu quero ser transformado por Ti, Senhor. Me leva a um nível mais fundo, porque eu creio, pastor Kleber, é que aqui não tem uma geração Nutella, não. Se disseram pra você que você é Nutella, eu vou profetizar aqui para quem tem mão para levantar: a nossa geração é a geração eleita. Eu não sei se você vai entender isso aqui nessa noite, mas eu ainda creio, irmão Wesley, é que tem uma geração que não quer somente água batendo no tornozelo, irmão João. Tem uma geração nessa noite aqui que não quer água batendo no joelho, mas tem uma geração que vai mergulhar, que vai... Aleluia. Ah, Deus de poder e Deus de glória. Nessa noite Deus me trouxe aqui só para te dizer uma coisa, meu irmão. Para de pensar que os teus amigos são aquele que está lá fora. Jesus me trouxe aqui só para te dizer nessa noite que a melhor amizade que a gente tem é o Espírito Santo. O melhor amigo que a gente tem é o Espírito Santo. Porque te lembra quando tu estava passando mal? Lembra quando tu estava passando dificuldade? Lembra quando tu estava passando algum problema? E muitos te viraram as costas, irmão Arthur. E o único que estava lá, o Espírito Santo te consolando. Quem era o único que estava lá, irmão Wesley? O Espírito Santo. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém nessa noite: para de achar que teu amigo é quem está lá fora. Eu sei, vai ficar difícil de dar glória, e eu já estou encerrando. Aleluia, já vou passar o microfone para quem é de direito. Passou do meu horário já. Te coloca de pé nessa noite. Te coloca de pé. Nessa noite eu quero que fique enfatizado no teu coração, eu quero que isso fique enraizado no teu coração. A tua amizade não é quem está lá fora. A tua amizade pode ser aqui dentro, Espírito Santo. Cola no pastor Kleber, o homem da senha. Pode te ajudar a ser um cristão de verdade. Ele e o Espírito Santo.
Cola no pastor Éder, cola na pastora Marli, você que é mulher, na pastora Maria. Mas é Deus falando para alguém nessa noite, os teus amigos estão aqui dentro. Não precisa procurar fora o que tu já tem aqui dentro. Amém? Quantos creem nessa palavra? Quantos entenderam essa palavra? Não glória a Deus e aplauda o nome do Senhor.